inicia, né, uma próxima condição, uma próxima doença chamada esclerose sistêmica ou esclerodermia. E a esclerose sistêmica é uma doença crônica caracterizada por 3 passos em específico, né? A gente vai ter a inflamação crônica, que vai se dever ao mecanismo autoimune de fato. A gente tem lesão, esse mecanismo autoimune produzindo lesão generalizada dos vasos pequenos, dos pequenos vasos sanguíneos. E no terceiro passo, fibrose intersticial e perivascular progressiva, né? Devida provavelmente aí a lesão generalizada. Não se entende muito bem a causa de esclerodermia, esclerose sistêmica, mas a esclerodermia ela acontece com essa progressão, né, patológica. Esclerodermia, ultimamente chamada de esclerose sistêmica, né, melhor chamá-la de esclerose sistêmica pela medicina clínica, e a gente vai ter uma fibrose excessiva em todo o corpo, né? Então, no último passo, tem essa produção. A pele tá afetada na maioria dos casos, mas também se afetam o tubo digestivo, os rins, o coração, os músculos, sistema osteomuscular, músculo esquelético e os pulmões, certo? Na maioria dos casos que a gente tem incidência de morte, a morte está incidida por algumas complicações. Seria insuficiência renal, insuficiência cardíaca, insuficiência pulmonar por fibrose, né? E hipertensão maligna e má absorção intestinal. A gente vai entender como que é a afecção dessa doença para cada um desses sistemas. E aí, considerando aí os dados de heterogeneidade clínica, a gente vai classificar a esclerodermia ou esclerose sistêmica em 2 categorias, né? Esclerose sistêmica difusa, né, onde a gente vai ter uma afecção mais vasta, afecção cutânea generalizada no início, a progressão rápida da doença e a afecção visceral rápida também cedo, né? E a esclerodermia limitada. Na esclerodermia limitada, a gente vai ter essa afecção cutânea localizada nas mãos, então a gente tem essa localização, vamos seguir, a gente tem essa localização limitada nas mãos, nos dedos das mãos, aí nas mãos, antebraço e rosto, vai subindo, né? A afecção visceral nesse caso da esclerodermia limitada, ela é tardia e a evolução clínica é relativamente benigna por causa da lentitude, né? Da evolução e a localização, pela localização ser limitada. Esses pacientes com a esclerodermia limitada, esclerose sistêmica limitada, a gente vai ter apresentação, em alguns casos, da síndrome de CREST. Então, o que é a síndrome de CREST? O C vão ser as calcificações, a gente vê lá no raio-x que tem bastante calcificação, sobretudo nas regiões articulares. O R vai ser para síndrome de Raynaud, síndrome de Raynaud que está demonstrada aqui nessa imagem. Então, a gente vai ter essa síndrome de Raynaud, que é um vasoespasmo episódico nas mãos, né? E aí a gente tem uma interrupção do fluxo, da oxigenação, pode ter ulceração também nas lesões, né? A gente vai ter ulceração das lesões no caso de insulto hipóxico mais grave. Então, C para calcificações, R para Raynaud. Deixa eu voltar aqui. E vai ser para afecção esofágica, né? Então, a alteração da motilidade esofágica. E S para esclerodactília. E a esclerodactília é o fato de que, por essas alterações e essa inflamação crônica, começa a produzir aí uma atrofia das mãos e as mãos começam a ficar fechadinhas, né? E a gente tem a mão curvada, né? Os dedos fechados, a articulação flexionada nas mãos, com flexão da musculatura das mãos. E T para teleangiectasias, né? Teleangiectasias é a dilatação aí de uns vasos, dos vasos do corpo, dos pequenos vasos. A gente vai ter algumas afecções aí, sobretudo no rosto, né? Para identificar essa teleangiectasia. Então, esse é o síndrome de CREST, né? C para calcificação, R para Raynaud, E para afecção esofágica, S para esclerodactília, como
aqui em espanhol começa com E, né? O Esclerodactylia. Mas indo para etiologia e patogenia, né? Etiopatogenia da esclerose sistêmica, como eu disse, se desconhece de fato a causa de esclerose sistêmica, mas a gente consegue relacionar 3 tipos de resposta, né? Respostas autoimunitárias, lesão vascular e depósito de colágeno com a conseguinte fibrose do tecido, né? Então, nas respostas autoimunitárias, a gente vai ter que vão ser identificados na pele a presença de linfócitos TCD4 positivos, estão respondendo a um antígeno do corpo, ainda não identificados exatamente, mas a gente conhece aí a relação da produção de alguns autoanticorpos. Esses linfócitos se acumulam na pele e começam a liberar citocinas que ativam as células inflamatórias e os fibroblastos, vão produzir aí as lesões de fato, né? É encontrada aí a produção é encontrada aí dentre esses linfócitos TCD4 positivos uma importante incidência de linfócitos T helper 2. Toda hora agora. Uma importante incidência de linfócitos T helper 2 na pele e citocinas produzidas por esses linfócitos, como o Transforming Growth Factor Beta e interleucina 13, que vão estimular transcrições de alguns genes que modificam aí que codificam o colágeno e outras proteínas da matriz extracelular nos fibroblastos, né? Então a gente vai ter uma alta atividade fibroblástica nessa lesão, nesse mecanismo de lesão. Também existem dados, como eu falei, da ativação de imunidade humoral e a gente vai ter a presença de autoanticorpos. Então, 2 aí associados com as 2 formas de esclerose sistêmica conhecidas. Então a gente tem o mais associado com a esclerose sistêmica difusa, a gente vai ter o anticorpo contra o DNA topoisomerasa 1, né? Então ele é encontrado a 10-20% dos pacientes, está relacionado com a esclerose sistêmica difusa. E no caso da esclerose sistêmica limitada, a gente tem um anticorpo anticentromérico, né? Que tem essa associação aí com a esclerose sistêmica limitada. É encontrado em 20 a 30% dos pacientes que tendem a ter síndrome de CREST, como a gente já explicou essa síndrome, certo? Seguindo, a gente vai ter uma formação de lesão vascular. Então, tem uma lesão microvascular de forma constante e se acredita, né, que a lesão inicial identificada é essa, lesão microvascular. Então a gente vai ter uma proliferação da íntima em 100% das artérias digitais, dilatação capilar, aumento da permeabilidade e destruição dos capilares, né? Então esse aumento da permeabilidade vai sugerir para a gente a formação de edema e por isso talvez a gente vai ter sindactília ou esclerodactília, né? Nas fases iniciais da doença, né? Um dado morfológico inequívoco de lesão microvascular é exatamente esse, né? Essa produção sindrômica de lesão microvascular. No caso de sinais reveladores, a gente vai ter o aumento do fator de von Willebrand, né? E o aumento da ativação plaquetária, evidenciando aí esse achado, mas se desconhece a causa da lesão vascular. Então a gente vai ter ciclos repetidos dessa lesão endotelial que vão acabar produzindo aí agregação plaquetária, dando lugar à liberação de alguns fatores plaquetários e endoteliais, dentre eles, aí, por exemplo, o platelet PDGF, né, Platelet Derived Growth Factor, ou fator derivado de plaquetas, fator de crescimento derivado de plaquetas, ou Transforming Growth Factor, né, fator de crescimento transformante beta. E esses fatores vão começar a desencadear a nossa fibrose vascular. Toda hora isso agora. Nossa fibrose perivascular, né? E aí, finalmente, né, um processo aí de depósito, a gente vai ter aí fatores quimiotáticos para fibroblastos, começar a depositar, esses depósitos vão começar a depositar colágeno dentro dos nossos microvasos, a gente vai começar a ter estenose generalizada da microvasculatura e se a gente tiver estenose de vaso, de microvaso, a gente tem lesão isquêmica e processo secundário de cicatrização, né? Então,
Partindo para a última fase aí de progressão da nossa doença, a gente vai ter o processo de fibrose. Então a gente falou de lesão vascular, a gente falou de respostas autoimunitárias, né? A participação ali do linfócitos TCD4 positivos, T helper 2. E aí a gente está falando agora no último passo, que vai ser a fibrose, né? Então a gente vai ter fibrose progressiva, característica da doença. E essa fibrose aí, como ela é generalizada nos casos de esclerose sistêmica difusa, a gente vai ter uma afecção de diversos tecidos, né? Então a gente vai ter citocinas fibrógenas produzidas pelos leucócitos, que foram chamados ali na nossa inflamação, hiperreatividade dos fibroblastos e a cicatrização aí depois das lesões isquêmicas produzidas pelas lesões vasculares, né? A gente teve uma lesão fibrótica vascular e aí depois a gente vai ter uma cicatrização. Depois da lesão fibrótica vascular, a gente vai ter uma injúria isquêmica nesse tecido que estava sendo irrigado por essa artéria ou arteríola que sofreu a lesão. E a gente vai ter injúria isquêmica, vai ter processo de cicatrização subsequente. E aí, todos esses dados aí vão colaborar com a hipótese de que existe aí de que acontece polimorfismo de um gene que codifica o fator de crescimento do tecido conjuntivo, que vai se associar com a esclerose sistêmica, né? Então, são esses 3 achados aí que a gente vai ter, e a imagem vai sugerir para a gente aqui como que esses mecanismos se interatuam, né? Possíveis mecanismos que dão lugar à esclerose sistêmica. Então, a gente tem aqui do lado esquerdo, né, linfócitos T e B, ativação do sistema imunitário pelo linfócito B. Vou até marcar aqui. Então, o linfócito B vai ativar o sistema imunitário e citocinas que vão induzir inflamação, e a gente vai ter aqui lesão e estenose dos vasos sanguíneos. E os linfócitos T diretamente vão produzir aí citocinas que vão ativar fibroblastos, né? A gente vai ter o nosso depósito de matriz extracelular e um depósito de matriz extracelular com conseguinte produção de fibrose, né? E aí aqui também esquematizando que a isquemia, né, o processo de isquemia pela estenose dos vasos foi produzida pela interação ali anticorpo contra antígeno específico aqui nos nossos vasos. A gente vai ter produção de lesão isquêmica e aí de novo, produção de quimiotáticos para os fibroblastos e aumento da matriz extracelular e processo fibrótico. Então esse aí é o mecanismo proposto para a nossa doença. Vamos começar os padrões de alteração morfológica, né, encontrados na esclerodermia difusa ou limitada. E a gente tem que a esclerose sistêmica ela vai afetar todos os órgãos do organismo, né? Mas ela tem a possibilidade, né, de afetar todos os órgãos do organismo, mas a gente tem mudanças mais chamativas na pele, no tubo digestivo, no sistema osteomuscular e no rim. Porém, com frequência também a gente vai encontrar lesões nos vasos sanguíneos, no coração, nos pulmões e nos nervos periféricos, né? Então, seguindo para a afecção da pele, afecção dérmica, a gente vai ter uma atrofia esclerótica difusa da pele, que começa nos dedos das mãos, as regiões distais, começa a se estender para os braços, ombros, pescoço e cara. Histologicamente, a gente vai encontrar um edema infiltrado perivascular de linfócitos TCD4 positivos, né? Então a gente vai ter a tumoração dessa lesão, né? E a degeneração das fibras de colágeno que começam a ficar eosinófilas, né? Nos capilares e artérias pequenas, a gente tem um engrossamento absoluto da lâmina basal e a lesão das células endoteliais e oclusão parcial. Então, com a progressão desse quadro, com a progressão dessa patogenia, a gente vai ter fibrose progressiva da derme e aumento do colágeno compacto vai afinando a epiderme, né?
E aí, nos nossos capilares, a gente vai ter engrossamento e alívio das paredes das arteríolas e dos capilares. Então, a imagem que a gente tem vai mostrar exatamente isso, né? Aqui em cima, a gente vai estar observando o foco de inflamação em específico, né, que está ocorrendo nessa região. Então, aqui a gente vai ter uma alta celularidade linfocítica. E se a gente observar aqui nas arteríolas, no córtex histológico, a gente tem a hialinização das paredes das arteríolas, né, produzindo lesão hipóxica num segundo momento, né, secundária a essa lesão que está acontecendo. Podem aparecer aí calcificações subcutâneas focais e difusas, e especialmente em pacientes que apresentam a síndrome de CREST, né? Então, nas fases avançadas, os dedos das mãos têm aspecto afiado, parecem uma garra, vão perder a vascularização e podem ocorrer ulcerações cutâneas e mudanças atróficas das falanges terminais. Então, se a gente observar aqui essa imagem, a gente tem uma mão com... Não dá pra gente saber se tem todas as produções do síndrome de CREST, como calcificação, etc. Mas a gente consegue observar a sindactilia e o fenômeno de Raynaud, né? Nessa outra mão aqui, a gente consegue observar aqui sindactilia também, o fenômeno de Raynaud já ocorreu. A gente tem mudanças aqui na região ungueal, a gente tem ulcerações, né? Então já é mais uma esclerose sistêmica avançada, com os dedos aparentemente imobilizados e com a mão similar a uma garra com as ulcerações cutâneas. Seguindo, o próximo sistema que vai estar afetado vai ser o tubo digestivo. Então, em 90% dos pacientes, a gente vai ter uma afetação do tubo digestivo, substituindo aí, pode aparecer atrofia progressiva e substituição por tecido fibroso colagenoso. Né? São mais graves no esôfago, essas mudanças, e a disfunção vai estar associada disfunção associada do esfíncter esofágico inferior pode dar lugar a refluxo gastroesofágico e as suas complicações secundárias, né, como a metaplasia de Barré e a produção do câncer. Para síndrome de má absorção, que é uma das características, né, de complicações da esclerose sistêmica, a esclerodermia, a gente vai ter a perda das velocidades e microvelocidades, que é a base aí da síndrome de má absorção no intestino delgado. Sistema osteomuscular também pode ser afetado, comum ser afetado, né? A gente vai ter a inflamação da membrana sinovial, porém, essas mudanças vão lembrar artrite reumatoide, porém não há destruição articular. A destruição articular, de fato, é infrequente. Né? Em aproximadamente 10% dos pacientes, a gente vai ter uma miosite inflamatória indistinguível de poliomiosite, ou seja, tá aí um diagnóstico diferencial, né? Poliomiosite entrando provavelmente para os quadros de diagnóstico diferencial. Então, a afecção renal, no tecido renal, a gente tem que são afecções que afetam a 2/3 dos pacientes, né? E são as lesões mais chamativas das lesões vasculares. Então a gente vai ter lesões vasculares sistêmicas, né, generalizadas, mas mais chamativas nos riões, provavelmente pela pressão de filtração ali que a gente tem. Então a gente tem uma alta pressão nessas artérias. Então a gente tem um engrossamento da íntima das artérias interlobulilhares, depósito de material mucinoso ou colagenoso fino e a proliferação concêntrica das células da íntima, né, o que vai produzir para a gente um quadro de hipertensão maligna. Então não sempre se associa a hipertensão maligna, porque a esclerodermia sistêmica ela vai afetar vasos de 150 a 500 microns, né? E aí a gente precisaria, talvez, aí uma afecção de hipertensão maligna e afetar vasos ainda menores do que esses, mas aparece essa hipertensão em 30% dos pacientes com esclerodermia e 20% tem uma evolução rápida e progressiva, né, que é o caso, que é o que a gente descreve como hipertensão maligna. Nos pacientes previamente hipertensos, as alterações são ainda mais pronunciadas, né, então a gente vai associar
a gente vai associar essa hipertensão absoluta e maligna aos pacientes previamente hipertensos e tem a produção de necrose fibrinoide das arteríolas, além de trombose e infartos, né? Nesses pacientes morrem com bastante frequência por insuficiência renal, aproximadamente 50% das mortes dos pacientes que têm essa doença, esclerose sistêmica difusa. Não são identificadas mudanças glomerulares específicas, né? As mudanças estão restritas às arteríolas de fato. Nos pulmões, a gente vai ter que mais de 50% dos pacientes têm afecção dos pulmões. Então aqui a gente está falando que mais de 50% dos pacientes com essa condição morrem por insuficiência pulmonar. Mas 2/3 deles têm de fato a afecção pulmonar, a insuficiência renal. Então 50% dos pacientes morrem de fato por insuficiência renal, 50% desses pacientes, dos pacientes com hipertensão maligna, e a gente tem uma afecção de 2/3 dos pacientes que têm esclerose sistêmica. No caso dos pulmões, a gente tem afecção de 50% dos pacientes, então um pouco menos do que a afecção renal, e pode se manifestar como hipertensão pulmonar ou fibrose intersticial, né? Aí o vasoespasmo pulmonar secundário é a disfunção endotelial vascular pulmonar, que é o nosso disfunção endotelial vascular pulmonar, é a lesão de fato, né? São componentes aí importantes da hipertensão pulmonar. No coração, a gente tem a produção de uma pericardite com derrame, fibrose miocárdica com engrossamento das arteríolas intramiocárdicas em 1/3 dos pacientes, né? Mas mesmo assim, a afetação clínica do miocárdio é bem menos frequente do que dos outros tecidos que a gente citou, né? Por exemplo, a pele, o rim, o pulmão, enfim. Então, falando ainda mais sobre as características clínicas da esclerose sistêmica, a gente vai ter aí um dado epidemiológico de que a afecção, comparando homens e mulheres, é de 3/1, então 3 mulheres para cada um homem, com uma incidência máxima no grupo de 50 e 60 anos, né? É muito comum também para as doenças autoimunes de modo geral, né? Esse grupo um pouco mais velho está sendo afetado porque a gente tem aí uma inflamação crônica, silente, que vai acontecendo e fica mais característica nas idades mais avançadas. Então, as características distintivas da esclerose sistêmica para o lúpus e para a artrite reumatoide, para a poliomielite, por exemplo, são as chamativas mudanças cutâneas, né? O engrossamento cutâneo de fato. O fenômeno de Raynaud, só explicando, que é a vasoconstrição episódica das artérias e arteríolas, e ele acontece em todos os pacientes e precede os demais sintomas em 70% dos casos, né? Então, vai acontecer síndrome de Raynaud, mas a gente tem 70% dos casos aparição de sintomas de outros sintomas. A disfagia pode acontecer, né, no caso de fibrose hepática, que acaba acometendo 50%, até 50% dos pacientes, ou mais de 50% dos pacientes, a gente vai ter uma hipomotilidade desse esôfago, né? Especialmente no extremo inferior, e a gente tem aquela relação ali com a afecção do esfíncter esofágico inferior, a produção de metaplasia de Barré, o esôfago de Barré. Dor abdominal, obstrução intestinal vão ser produzidos na síndrome de má absorção, né, que vão ser afecções ao intestino delgado, e com a síndrome de má absorção a gente provavelmente vai ter quadros de perda de peso, né, e de anemia, porque o organismo não consegue absorver nutrientes, etc. Fibrose pulmonar pode produzir disfunção do hemicárdio direito. Por quê? Porque se a gente tem um aumento da resistência de fluxo no pulmão, esse ventrículo e aurícula direitas, eles vão ser os mais afetados, né? Então essa pressão reversa, essa pressão retrógrada, esse volume de sangue não vai conseguir ser bombeado por esses dois componentes da bomba cardíaca, e a gente vai ter uma disfunção aí de ventrículo e aurícula direitas, isso mesmo. Fibrose miocárdica pode trazer casos de arritmia ou insuficiência cardíaca, certo? Porque
um processo fibrótico ali nas células do miocárdio podem atrapalhar a nossa condução elétrica, e um processo fibrótico também no miocárdio podem diminuir a fração de ejeção do músculo cardíaco, da bomba cardíaca no caso. A manifestação mais ominosa, ela é a mais perigosa no caso, mas que melhor deve ser considerada, é a hipertensão maligna com posterior aparição de insuficiência renal mortal, né? Então esses seriam os casos mais graves aí, os casos em que a gente tem um quadro de hipertensão maligna secundária à esclerose sistêmica difusa. A doença tende a ser mais grave em negros, especialmente em mulheres negras, né? Então a gente salva a proporção mulheres-homens e aí adiciona a maior porcentagem ainda de morbilidade em negros. E como já foi mencionado, se observa a síndrome de Crest em esclerose sistêmica limitada, certo? Por que limitada? Porque ela está limitada aí às mãos, braço, cara, e a gente tem uma afecção que é descrita pelo síndrome de Crest, com C sendo calcificações, calcinoses, né, onde a gente vê ali, vai observar melhor no raio-x, sobretudo nas mãos. Fenômeno de Raynaud, né, que é um fenômeno que acontece nas mãos de fato, né, com vasoespasmo episódico das nossas arteríolas, e aí uma disfunção, uma injúria isquêmica produzida a esse tecido, disfunção esofágica, né, esclerodactília, e aí representado por S no CREST, e telangiectasias, que são de fato o alargamento, né, como podemos dizer, um alargamento, não necessariamente alargamento, né, mas a perda de contractilidade aí dos nossos vasos, e aí a consequente consequente aí uma disfunção, uma afetação ali dos tecidos, sobretudo na cara, na mão, na pele, e a gente vai observar ali aquela vermelhidão acontecendo porque os vasos estão deixando o sangue sair, né? Tem que relacionar sempre, e aí eu vou marcar aqui no vídeo mesmo, a nossa presença de anticorpos anticentroméricos, né, que vai estar relacionada diretamente aí com uma esclerose sistêmica limitada, certo? E aí, talvez para complementar o nosso estudo, eu abri aqui o Radiopad, talvez eu vá fazer isso em mais casos, né? E o Radiopad trazendo um artigo sobre escleroderma, né? Esclerodermia. E aí ele vai trazer aqui uns acessos a imagens para a gente poder observar alguns achados de esclerodermia sistêmica aí. De esclerodermia de modo geral, e aí para denotar se é sistêmica ou não, a gente tem que fazer os achados dos biomarcadores, fazer os achados clínicos e para poder classificar, certo? Então aqui a gente observa em caso 1 a calcinose, né? Uma calcinose bem característica nas mãos. Aqui a gente tem o achado aí de pontos de calcificação, sobretudo nas regiões articulares, né, da nossa mão. Olha aí, dá uma olhada. Nas pontas dos dedos mesmo, extremidades distais. No caso aqui da CT, a gente consegue observar na CT, essas regiões aqui nos dois lobos inferiores, né? A gente consegue observar aí essa fibrose, né? A fibrose intersticial dos pulmões. Então, subindo mais aqui na região superior, a gente tem o pulmão-são, né? Mas nas bases pulmonares aqui a gente consegue observar fibrose de fato. Pelo computador é mais legal de olhar. Demonstrates characteristic change of pulmonary fibrosis, certo? Seguindo para dar uma olhada aqui, no caso, esse caso 3 aqui está demonstrando para a gente uma afecção no intestino delgado, bastante interessante também. Caso 4 mostrando outra vez calcinose nas articulações, sobretudo aqui nas posições articulares dos dedos, né? Caso 6 vai mostrar fibrose também.
Para não achar que esses casos de calcinose podem acontecer somente nas mãos, a gente tem o caso aqui demonstrando ele acontecendo no joelho, né, na perna aqui. Então a gente tem aqui na articulação, né, na articulação femorotibial, do fêmur com a tíbia. A gente tem um pouco ali também na articulação da tíbia com o peroné, certo? Uma afecção de calcinose, de fato, aqui na frente da patela a gente tem também, na articulação tibiopatelar. Então, a afecção de calcinose é mais comum nas mãos, porém ela pode estar presente aí em outros achados, né?